Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. O Vasco está no mercado buscando, jogadores dessas características, pontas de velocidade, mas está difícil encontrar. Uma matéria do Globoesporte.com de hoje mostra que o Vasco tentou a contratação de Ramon Sosa, atacante paraguaio, mas a situação é difícil de acontecer. O Vasco tentou a contratação do atacante Ramon Sosa do Nottingham Forest, time que disputa a Premier League. Houve uma reunião entre o jogador e os seus representantes no último domingo e o atleta manifestou o desejo de permanecer no clube inglês para recuperar o seu espaço. A negociação entre o Vasco, o Nottingham Forest e o staff do atacante já acontecia há algumas semanas. O jogador de 25 anos chegou a ser tratado como prioridade para a diretoria vascaína na busca de preencher a lacuna ali de um ponta de velocidade. O Vasco até tinha conversas bem encaminhadas com o Nottingham Forest. A princípio, as tratativas seriam de um empréstimo com opção de compra. Em seguida, o Vasco mostrou até disposto a adquirir parte dos direitos econômicos do atacante. A diretoria vascaína ainda enfrentava a concorrência de outros clubes do futebol sul-americano. Mesmo assim, o atacante paraguaio sinalizou o desejo de permanecer na Europa neste momento e tentar retomar o seu espaço lá na Inglaterra. Ele chegou ao Nottingham Forest no meio do ano passado, após 2 temporadas de destaque pelo Talleres da Argentina. Lá, ele soma 15 partidas com 2 gols e 1 assistência pelo Nottingham Forest, vem sendo pouco utilizado, mas não quer retornar para a América do Sul nesse momento. Seria uma contratação interessante, A gente vê a diretoria do Vasco tentando bons jogadores até, Tentando jogadores de bom nível para suprir essa carência aí da ponta, mas tá difícil de conseguir concretizar a negociação, sempre esbarra em alguma coisa, ou é falta de grana, ou o jogador não quer, enfim. Tá difícil. O Vasco tá insistindo ainda na contratação do Brian Rodrigues, jogador do América do México, mas o América do México mantém uma postura firme, no valor de venda do atacante. O Vasco ainda não desistiu do Brian Rodrigues, mas, segundo apurou a ESPN, o clube mexicano mantém ali uma postura dura nas negociações com o Cruz Maltino. O time mexicano quer pelo menos 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais, para negociar o atacante de 24 anos. A intenção do clube é recuperar os 6 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais, que pagou junto ao Los Angeles FC dos Estados Unidos e ainda obter um lucro, devido à sua valorização lá no México. O Brian é considerado peça-chave no time de André Jardine e é constantemente convocado para a seleção do Uruguai. A primeira oferta do Vasco pelo jogador foi inferior a 5 milhões de dólares, inferior a 30 milhões de reais, na cotação atual, o que é um valor bem abaixo ali da pedida dos mexicanos. Em meio a essa alta pedida, do clube mexicano, o Vasco tentou até incluir alguns jogadores, na operação, colocar jogador, colocar dinheiro, mas os mexicanos, não aceitaram, Eles querem realmente os 10 milhões de dólares, o que vem dificultando aí um possível desfecho positivo nesse momento. Inclusive, todas as vagas de estrangeiro já estão preenchidas lá no América do México. Apesar da negociação complicada, as conversas entre Vasco e América pelo atacante uruguaio continuam. Como eu já disse anteriormente, o setor de ponta é uma prioridade do Vasco, é uma prioridade da diretoria nesse momento, já que Adson e David, os principais jogadores do Vasco nessa posição, estão machucados. Então, difícil também a negociação com o Brian Rodrigues. Eu acho que 10 milhões é um valor que o Vasco não vai chegar, mas dá para negociar, Comprar só uma porcentagem do jogador, tantos milhões por 70%, tantos milhões por 60%, a América fica com uma porcentagem, enfim. Pode dar negócio, mas os mexicanos estão fazendo jogo duro nessa situação. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Lucas Piton, porque a informação é que o Besiktas, da Turquia, demonstrou interesse recentemente em contratar Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco. O clube turco busca um lateral esquerdo e nesse momento o Lucas Piton seria a prioridade do clube.
O valor de mercado do Python atualmente está avaliado em 8 milhões de euros, que dá quase 50 milhões de reais. Até o momento não tem proposta, mas existe aí o interesse, né, do Besiktas da Turquia. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!